ensina a ser praticante dessa palavra. E não somente ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, aleluia, nós, a amada irmã já fez toda a leitura, como eu já falei. E nós vamos pensar a respeito de uma mulher que era prostituta, Raabe. Como assim, como Deus pode usar uma pessoa excluída, uma pessoa que não é aceita. Raabe morava sobre os muros, nem morar dentro da cidade ela morava. A Bíblia fala que ela morava em cima do muro da cidade. Era uma posição. As pessoas que tinham condição financeira, que tinham posse, que tinham nome, que tinham honra, moravam dentro da cidade. Raabe morava no muro. E quem mora no muro sabe de tudo, sim ou não? Quem mora numa posição elevada, vê quem entra, vê quem sai, aleluia, dá conta de tudo. Além de ser uma mulher que vendia seu corpo, né, para obter dinheiro, se prostituía, ela tinha essa morada sobre o muro daquela cidade. Então, aleluia, interessante que mesmo fazendo o que ela fazia, ela alcançou misericórdia de Deus, sim ou não? Sim. A prova é que Raabe foi poupada, ela e toda a sua família, no dia, aleluia, da adversidade, para aquele lugar. Glória a Deus. Ela colocou a sua fé em ação. Não adianta a gente dizer que tem fé e na hora, no dia mal, no dia da batalha, no dia da luta, a Bíblia diz: se tu te mostras fraco no dia da angústia, quão pequeno é a tua força. Aleluia. Ser forte quando tudo vai bem é fácil. Difícil é se manter crendo, adorando, louvando, exaltando, quando, aleluia, a adversidade bate na nossa porta, quando o desemprego, aleluia, chega na nossa casa, quando falta, aleluia, o básico. Mas Deus, aleluia, Ele prova quem ama. Mas eu vou dizer algo para você: o deserto não dura para sempre. Quem crê na glória. Todo deserto na vida, na sua vida, tem data para começar e para terminar. Aleluia. Deserto é palco de milagre. Deserto é palco de, aleluia, sobrenatural de Deus. Aleluia. Raabe de uma vida, aleluia, aos olhos humanos, desprezível. Mas, aleluia, foi essa mulher que Deus achou um coração crente, um coração que ouvia falar dos feitos de Deus e decidiu voluntariamente, aleluia, socorrer os espias que Josué havia enviado. Aleluia, ela ouviu falar que aonde Deus mandava aqueles homens era vitória garantida. Ela ouviu falar que Deus era terrível, era tremendo, era poderoso. E ela não quis se levantar a favor do rei dela, mas assim, a favor do rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui o que eu coloquei, aleluia, que Raabe foi escolhida sim. Por que Raabe? Essa campanha fala da família. Essa campanha que nós estamos aqui hoje, no 6º dia, fala, aleluia, da promessa de Deus sobre a nossa casa. Sim ou não? Sim. Então, aleluia, no verso 11, que a irmã já leu, mas eu vou repetir, diz: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Quem falou isso? Raabe, a respeito do povo de Deus. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e não havia mais ninguém, ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Oh, aleluia. Então, ela disse: olha, o povo dessa cidade está morrendo de medo. Eu estou com medo do Deus de vocês. E eu não vou ficar louca de ficar contra ele, não. Quero ficar a favor. Aleluia. Sabe o que é isso? Sabedoria. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ela foi uma mulher sábia, apesar da vida triste que ela levava. Quando ela viu os feitos de Deus,
espias enviados por Josué. Aleluia. Ela declarou que lá naquela cidade o ânimo de todos desfaleceu por causa do nosso Deus, que é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Glória a Deus. Aleluia. Então, o primeiro ponto que eu queria que você guardasse no seu coração, que ela enxergou o que muitos não conseguiam enxergar. Que Deus viu, aleluia, a fé daquela mulher genuína nele. Oh, aleluia. Ela viu que o Deus daquele povo era o verdadeiro Deus. Aleluia. Ela viu que com Deus ninguém brinca. Que ele já tinha dado vitória em inúmeras guerras. Ali seria mais uma derrota, aleluia, para aquele povo e mais uma vitória para o povo que se chama pelo nome de Jesus. Que crê na glória a Deus. Quantas vezes nós somos desafiados nas nossas guerras diárias a desacreditar, a mostrar que o Deus deles é maior do que o nosso. Aleluia, que eles têm poder, que eles têm fama, que eles têm, aleluia, a máquina na mão, que eles têm autoridade. Mas o nosso Deus, basta uma palavra, a terra treme, o mar se abre, a vitória chega. Quantas vezes, aleluia, querem fazer da gente terra de sem dono. Aleluia. Diga assim: eu sou uma ovelha. Eu sou ovelha de um bom pastor. Bom pastor. Aleluia. Quando vocês querem falar, fazer a Deus como um cachorro na rua, que qualquer um passa e chuta. Zombam da nossa fé. Zombam do nosso estilo de vida em santidade. Porque a Bíblia diz: em santificação ninguém jamais verá a Deus. Que nós não barganhamos com Deus, nós o amamos e por isso o adoramos em espírito e verdade. Não é pelo que ele vai fazer, é pelo que ele já fez há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia diz: em todas as coisas já somos mais que vencedores. Quem já é mais que vencedor aqui, dá glória a Deus. Essa noite eu vim aqui dar uma injeção de ânimo em você. Não importa a batalha que está travada, não importa o que o diabo tem dito a respeito da luta que você está travando, o importa é que Deus diz nessa noite, aleluia, se creres, verás a glória de Deus. A condição do milagre é crer. Crer sem evidência, crer sem ninguém estar lhe aplaudindo, ninguém está lhe encorajando. Crer, aleluia, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardão? Recompensa. Deus não fica devendo nada a ninguém. Quem crê dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vivo por fé. Aleluia. Tinha uma época que eu queria tanto. E quando o nutricionista, o plano de saúde não cobra nutricionista, eu estou dando testemunho mesmo, não cobre nutricionista, né? Você tem que pagar por fora. E eu orei ao Senhor. Tinha uma nutricionista que é da Comunidade das Nações, da CM, que é uma das melhores da cidade, uma mulher de Deus que prega a palavra, que crê na glória. Uma mulher de Deus abençoada. E um dia eu orei: Senhor, eu não tenho dinheiro. Nessa época, era R$500 a consulta da mulher que crê. E eu orei: Jesus, eu quero que essa mulher cuide de mim. E eu não vou pagar nem um centavo, porque teu é o ouro e tu é a prata. Que crê. Sabe o que é isso? Fé. Fé, primeiro a gente bota o pé, depois eu boto o chão. Que crê. Pois um belo dia, rabadabaixa de casa. Eu estava na oração da minha casa. Minha casa é casa de oração há 23 anos. Do jeito que aqui a minha garagem é a minha casa de oração. E aqui dentro eu moro. Quem crê dá glória. Glória a Deus. Um belo dia. Na baixa dela, chega lá em casa. Quem crê? Quando nós oramos, a terra treme, o mar se abala, a vitória chega. Para quem tem fé. Aleluia. Porque Jesus repreendeu os incrédulos.
Ele diz, porque me vistes, crestes. Bem-aventurados são os que nunca me viram e creram. Nessa noite, nós aqui somos bem-aventurados. Quem é bem-aventurado, dá glória a Deus. Quem aqui nessa sala jamais viu Jesus em carne, mas pelo Espírito nós já abraçamos Jesus, já beijamos Jesus, já fomos consolados por Ele. Ele já nos colocou no braço, aleluia, secou nossas lágrimas e nos motivou a prosseguir as vidas. Eu amo esse livro da Ludmila Ferreira, em tempo de guerra. Nunca pare, aleluia. O diabo quer que você pare, porque ele sabe que se você avançar, você vai ter vitória. Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Então a mulher chega na minha casa, o culto não aconteceu, quando terminou, um amigo meu, que é amigo dela, que é em comum, ele não sabia que eu tinha orado. Se eu queria lhe apresentar a doutora, ele disse o nome dela, eu digo, oh, glória. Quando terminou, nós oramos, ela disse, Deus me tocou, aleluia, abençoar a sua vida. Eu quero cuidar de você. Quem crê na glória a Deus? Eu, aleluia, chorei. Sabe por quê? Porque não é só pela consulta gratuita, ela é pela fidelidade de Deus. Quem crê que Deus realiza pequenos os grandes desejos do coração. Aí ela disse, eu vou dar o telefone da minha atendente, ela vai entrar em contato com você, vai marcar o dia e você vai lá. Quem crê? Passou uns dias, a atendente me liga e diz, pode vir, mandou a solicitação dos exames de laboratório de sangue para ela ver como é que estavam as minhas taxas. E interessante, ela disse, é R$500 a consulta. Ela não atende plano nenhum. Aí eu, glória a Deus, muito obrigado, querida, mas não foi assim que eu falei com Jesus. Quem crê? Aí desliguei, aí passou muito tempo, uns 3 meses, quem crê? Aleluia. Glória a Deus. E aí eu estava lavando a minha área, eu tenho 2 cadelas, eu lavo assim, lavando a minha área, e era aniversário de uma amiga, e ela fez um restaurante. Aleluia. E essa amiga, ela só reúne mulheres no dia do aniversário dela. E tinha muitas pastoras de ministério grande, quem crê? Existiam mulheres assim, daqui da cidade de Fortaleza, só nome grande, quem crê? E ela disse, aleluia, eu estava lavando os filhos, prepara tu uma palavra, porque hoje eu vou te usar naquele lugar. Aí eu preparei uma palavra sobre Débora, lá no livro de Juízes. Quem crê? Aleluia. Aí eu guardei a palavra. Cheguei lá, aleluia, estava a cantora Irmã da Ana Nóbrega, aleluia, lá louvando, e tanta gente, era só chegando pastora não sei da onde, pastora não sei de quê, e era tanta gente importante, e eu lá no meu canto, aleluia, e de repente ela disse, tem muitas pastoras aqui, mas quem vai pregar é a pastora Cristiane Eleutério, quem crê? E eu subo, aleluia, e nesse momento antes de eu subir chega a médica, quem crê? E sentou do meu lado, e eu disse, você pode fazer minha live? Aleluia. Ela, claro. Aí quando terminou, eu preguei, desci, ela disse, você nunca foi no consultório, eu não te convidei. Aleluia. Eu disse, foi, aleluia, a senhora me convidou, mas não deu certo, porque quando a moça ligou, não deu certo. Quem crê? Para bom entendedor, meia palavra basta. Glória a Deus. Você crê? Ela disse, pode ir, porque agora vai dar certo. Ô, glória! E, gente, e faz uns 5 anos, aleluia, que ela me tornou uma amiga, não somente uma médica. Quando é o dia da minha consulta, ela liga para mim e marca para eu ir. Quem crê? Aleluia! E tem mais, não paga o meu almoço. Quem crê dá outra glória. A gente almoça, depois vai para o consultório. Irmã, é muita riqueza. Pobre é Satanás, eu e você somos filhos do rei. Tudo é possível para aquele que crê. Mas o que é que tem saindo da tua boca? É incredulidade, é murmuração, é olhar o Instagram e se comparar com a vida do outro. Não se compare, você é única e Jesus te ama. E Ele vai preparar situação para
Você crê que Raabe é o improvável que dê certo? E eu vou provar para você. Raabe enxergou que ninguém enxergou. Que o Deus de Israel era poderoso em batalha. Ele era imbatível. Ninguém vencia esse Deus. E ela declarou, aleluia, com todas as falas aqui, que ele, o vosso Deus, é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Glória a Deus. Essa é a mulher, aleluia. O povo soldava, desqualificava, humilhava, usava sexualmente, pagava-lhe qualquer coisa. Talvez sofria tanta violência, tanta humilhação. Não estou justificando o pecado dela, diga amém. Amém. Mas, aleluia, ela enxergou que muitos não enxergavam, que o seu povo não conseguia ver. Aleluia. Olha que a crença dela, a criação, a cultura de Raabe era totalmente diferente da cultura do povo de Deus, do povo hebreu. A cultura daquela mulher era voltada à idolatria, a ídolos. Aleluia. Mas aí ela pensou fora da caixinha. Quem já ouviu esse termo? Ela pensou diferente. Não é porque você está num ambiente que todo mundo é incrédulo que você vai ser incrédulo. Não é porque você está num ambiente que todo mundo, aleluia, questiona o poder de Deus que você vai questionar. Não é porque você está num ambiente, aleluia, onde as pessoas murmuram, fazem coisas erradas, que você vai fazer. Você foi comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você é sal da terra e luz do mundo. E o sal, se não salgar, a Bíblia diz que ele fica insípido e é pisado e lançado fora pelos homens. Você tem que ser diferente. Meu marido era crente, ele é do interior. Todo ano no mês de julho, acho, nas férias, tinha uma vaquejada. Ele gostava muito de ver essa vaquejada. E ele ia e me chamava. Eu já era crente, mas eu não queria deixar o marido só. Eu ia, mas eu ia debaixo de oração. Quem crê? Lá eu não dançava forró, lá eu não bebia, mas eu estava com meu marido. Aleluia. E aí, todo ano eu orava e dizia, Deus dá livramento. Aí acontecia alguma coisa que não dava certo e a gente não ia. Mas teve um ano que não teve escapatória para mim. Quem crê em misericórdia. E eu fui, aleluia. Aí eu fui na Casa da Bíblia, no centro, e comprei uma blusa do esmilinguido, quem crê. Esse ano era 1987. Não, 97. Eu casei em 91, isso era 97. Glória a Deus, nós temos agora esses 34 anos de casada, amém? Então eu comprei uma blusa lá na Galeria Pedro Jorge, na Casa da Bíblia, na primeira, e tinha escrito assim: o que é ligado na terra é ligado no céu. Eu fui com aquela blusa e uma saia, e fui para a vaquejada, era de dia e depois entrava pela noite. E quando eu estava lá, aleluia, todos estavam bebendo, dançando, aleluia, aquelas músicas mundanas, era na época daquelas músicas horrorosas, de garrafinha, dançando em boca de garrafa, essas coisas que o cão inventa, quem crê? E eu lá, aleluia, e chegou os primos dele, cada um ligado com a lata de cerveja, aleluia, eu estava assim, me afastei da muvuca e fui ver uns bichos no pasto, assim, o gado, né, o mosquinho correr na vaquejada. Me afastei, fui ver os bichinhos e lá a confusão no meio do mundo, confusão que eu digo, a música, a bebedice, aquela farra, aquele ambiente que a gente tem é nojo, sim ou não? Quem é do céu não se acostuma com essas coisas aqui da terra, não. Quem é do céu, quem é que vai morar no céu? Glória a Deus. Aleluia. Então, ele chegou um primo já meio queimado, já vinha meio embriagado, e disse, olhou para mim e me ofereceu a bebida. Eu disse, não, muito obrigado. Aí disse, por que você não bebe? Está tão quente, é tão central. Calor miserável, aquele calor, sabe, 50 graus na sombra. E ele disse, você não vai beber uma gelada? Eu disse, não, não vou não. Aleluia.
Aí ele disse, por que? Religião? É religião? Ele disse, não é religião não, é porque eu vou morar no céu. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Eu e você não somos agentes secretos de Deus. Glória a Deus. O mundo nos odeia, nos detesta, mas na hora do pega pra cá, pega com os crentes que eles vêm pedir oração, conselho. Quando o negócio está pegando fogo, quando o desmantelo está no meio da família, aí lembra que tem um crente na casa, sim ou não? Aleluia. É desse naipe. Então, Raabe, aleluia, teve essa sabedoria da parte de Deus, né? Ela mudou a forma de pensar. Ela era de uma cultura, de um povo idólatra. Ela tinha uma vida desgraçada, mas ela viu os feitos de Deus. Ela ouviu falar, aleluia. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Ela não ouviu a palavra, mas ela ouviu o testemunho do que Deus tinha feito. Quem crê na glória? Glória a Deus. Por isso que é importante testemunhar. A irmã testemunhou um livramento tremendo. Uma cação, uma moto, aleluia, um rapaz foi para o hospital, mas está vivo, dando glória a Deus. Sabe o que é isso? É milagre. Aí, amados de Jesus, eu quero dizer que Raabe, aleluia, ela despertou sua forma, sua fé em Deus, ela despertou. No verso 9, eu anotei, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela me profetizou contra o povo dela. Eu sei, olha aí a profeta Raabe. Eu sei que Deus nem tinha guerreado, nem tinha lutado. Ela disse, eu sei que Deus já deu essa terra. Quem crê que há poder na palavra? Glória a Deus. Ela declarou para os dois espias, eu sei que Deus deu essa terra. Aleluia. E o pavor de vós caiu sobre nós. Mas nós estamos todos com medo, aleluia. Eu entendo que essa terra já é de vocês. Olha aí, isso não é sabedoria humana, isso é revelação divina. Quem está entendendo na glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. E todos os moradores dessa terra estão desmaiados diante de vós. Glória a Deus. Aleluia. Raabe não via Deus, mas acreditava no poder dele. Aleluia. Ora, machadarabaço. Muitas vezes a gente está como Tomé. Eu só creio se eu ver. Você tem que crer para ver. Não é ver para crer, é o contrário. Primeiro você crê, depois você vai ver milagre. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí ela declarou, ela profetizou. Aleluia. Por que você não tem profetizado em cima das suas dores, dos seus problemas? Contei uma coisa simples, uma consulta que hoje continua acontecendo todo ano. Quando eu demoro ir lá, a mulher me diz, ei, que está sumida, aparece. Marca o almoço, paga o meu almoço, me leva para o consultório. Quem crê dá outra glória. Glória Eu a não Deus. pago nada. E depois ainda me apresentou a dona da farmácia, meus remédios manipulados, eu pago. Quem crê dá outra glória. Sabe o que é isso? É fé. O que é que move o seu coração? É o que você vê ou o que você crê? O seu coração tem que ser alimentado, aleluia, pelo que você crê. Glória a Deus. Não é pelo que os seus olhos te mostram, que só vai mostrar coisas negativas. Nós estamos cercados de pessoas idólatras, malfeitores, obstinados de coração, vaidosos, mentirosos, sem escrúpulos, sem valores. Todo lugar tem. Na escola tem, no trabalho tem, na rua tem, na vizinhança tem, na família tem. Aleluia. Mas a gente tem que olhar para o céu, eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Glória a Meu Deus. socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Raabe creu e foi livramento para a sua família. Aleluia. Que acompanha a família, a marca da promessa.
Se você quer que a sua família sirva a Deus, se você quer um dia vê-los adorando o Senhor, creia. Ah, mas me maltrata, me trata mal. Aleluia. Tem um sobrinho que na pandemia traiu a mulher e eu chamei a esposa, que ele é que é meu sobrinho de verdade, ela é de coração. E eu disse, o cão vai perder, vamos fazer o propósito, vamos subir um monte, vamos jejuar, vamos botar para lascar em cima do cão, que ele tem medo de gente doida. Quem crê na glória, aleluia. E nós começamos ali, e aleluia, ele saiu de casa, montou um apartamento com a amante. A amante fez uma loja virtual. Ele alugou um apartamento chiquérrimo, lindo. Aleluia, a mulher se passando de dondoca, sendo que não. Eu disse, a esposa é você, ele vai voltar. Deus me revela, ele aqui com as malas, igual um cachorro com as orelhas, murcho o rabo entre as pernas. Quem crê? Aleluia. As lutas duram, mas a vitória está depois da curada. Aleluia. Foi um ano de humilhação. E o diabo sabia tanto que eu estava orando, que uma vez no carnaval, ele se embriagou, que nem beber esse menino bebia, mas quando o cão entrou na vida dele, ele até beber, ele bebeu. Ele disse, tia Cris, pare de orar por mim, eu não quero a sua oração. Aí eu, agora é que eu vou orar mais, Satanás, aleluia. Porque a minha oração está incomodando o inferno. Aleluia, ele nunca me viu orando, mas ele sabia que eu estava. Oh, glória! Você crê que a sua oração chega aonde os seus pés não podem ir, aonde as suas mãos não podem mover. A sua oração chega no céu e volta em forma de vitória. Aleluia! Glória a Deus! O diabo não quer que tu ore, te ocupa, te cansa. Aí tu pega o celular, em vez de tu responder aquela mensagem, tu fica uma hora, aí não ora. E quando vai orar, Senhor, abençoa, me livre e me guarda. Amém, já está dormindo. Por quê? Porque se ocupou o dia inteiro e não orou. E o diabo, ele não vai te desviar com prostituição, com adultério, com bebedice, com pornografia, porque ele sabe que tu ama Jesus. Então ele vai te ocupar com entretenimento, com Netflix, com série, aleluia, com WhatsApp, com Instagram. É assim que ele vai lhe ocupar. Aleluia, eu posto muita coisa no Instagram, você sabia que não sou eu que posto. Eu chamei uma moça para fazer, para ele não me ocupar nisso. Quem crê da glória a Deus? Eu dou o conteúdo, ela elabora e ela posta. Por quê? Para eu ter tempo para Deus, porque eu me desocupo disso. Aleluia, porque o Instagram é uma ferramenta de evangelismo, é importante. Se não fosse o Instagram, hoje eu não estava aqui, né, irmã? Foi através do Instagram que Deus me trouxe a esse lugar e tem me levado até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Semana passada eu estava pregando no Paraguai. Quem crê na glória? Glória a Deus. Por isso que eu estou dizendo para vocês: cuidado. Foque no que Deus quer que seja focado. Aleluia. Raabe, ela foi esperta, ela estava antenada, ela estava antenada com o céu. Quem crê na glória a Deus? Ela creu tanto que o livramento chegou não somente para a vida dela, mas para toda a sua parentela. E eu provo, está aqui, glória a Deus. Olha no verso 13: dareis vida a meu pai, a minha mãe, aos meus irmãos, às minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrarei a vida deles da morte. Glória a Deus, aleluia. Ela não pensou só nela, ela pensou em toda a sua família. Você acha de coração que essa família honrava Raabe? Você acha que quando ela chegava, ela era aplaudida pelo trabalho que ela executava? Claro que não. Aleluia. Aleluia, mas ela era uma mulher que tinha visão de família, apesar de viver como vivia. Aleluia. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que está no pecado, desmantela, a gente segrega, a gente exclui, e a gente diz: pau que nasce torto, morre torto. E Deus está mandando eu dizer que Ele é o marceneiro real. Pau que nasce torto, se você orar, o marceneiro vai lá e passa a palha. Quem crê na glória? E para concluir essa palavra, para a gente orar, eu quero dizer, aleluia, que ela não temeu o rei dela, porque ela escondeu os espias na casa dela.
Ela bolou um plano, aleluia, para que eles saíssem em segurança, porque havia perseguidores, pessoas que iam assassinar aqueles 2 jovens. E tudo se cumpriu. E eles disseram assim: tudo que tu fala, tu honrar, nós faremos a nossa parte, senão o nosso acordo está desfeito. Mas ela honrou, ela tinha palavra. Outra característica da vida de Raabe, aleluia, ela tinha palavra. E a palavra do crente é sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Aleluia, Glória a Deus. Quem crê, dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Lá em Hebreus, eu vou abrir Hebreus 11, 31. Eu acho tão lindo que no livro de Hebreus fala de Raabe. Quem crê? Abra aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Fala de Raabe já no Novo Testamento, gente. Olha como essa mulher, aleluia, até hoje é mencionada, é falada. Olha o que é que diz no capítulo 11 de Hebreus, no verso 31. Eu vou ler para vocês. Glória a Jesus. Está escrito: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé Raabe, a meretriz, não morreu, não pereceu como os incrédulos da sua cidade. E a Bíblia em Hebreus nem menciona que ela salvou a família. Só diz que ela não pereceu junto com os incrédulos. Glória a Deus. Porque sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, Deus surpreendeu Raabe. No final deu tudo certo. Os espias saíram em segurança, as muralhas caíram, Raabe foi salva com os seus, toda a sua parentela. Mas você pensa que parou por aí? Negativo. Deus tem uma capacidade de nos surpreender de uma forma abundante. Está escrito, aleluia, aleluia, que Deus reservou para ela um casamento. Um casamento. Depois ela, aleluia, gerou Boaz. E olha, fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Você tem noção? Deus tirar da lata do lixo uma pessoa só porque creu, e porque foi fiel, e porque teve palavra, e porque se posicionou contra a cidade inteira, e porque correu risco de morte, porque se ela fosse descoberta que havia acolhido os espias, ela seria morta, assassinada. Mas ela resolveu, aleluia, ficar do lado certo, ainda que todo mundo esteja do lado errado. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, não? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A família é a marca da promessa. Nós vamos orar agora pelas famílias. Orar para que você faça como Raabe, nas características positivas, é claro. Ela declarou, ela profetizou, ela fez, ela ouviu falar, ela creu, ela negociou, ela acolheu os homens de Deus, ela fez tudo certo. E no final ela teve a vitória. Mais do que foi prometido. Ela ainda hoje é citada no Novo Testamento como, aleluia, da genealogia de Jesus Cristo. Deus nunca vai fazer igual, Ele vai fazer além. Quem crê? Glória a Deus, Aleluia, Deus faz além. Quem crê que Deus faz além? Glória a Deus. Então, aleluia, são 10 para as 9. Aleluia, nós vamos orar. Louvado seja Deus. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Quem recebeu essa palavra, dá glória a Deus. Desde já eu quero agradecer o convite. Aleluia. Que você nessa noite se posicione. Que você se posicione. Da oração. Aqui é a caixinha de pedidos, né, da campanha. Nós vamos orar agora e você vai se posicionar.
Pare de prestar sua boca para a incredulidade. Pare de amaldiçoar as pessoas que lhe maltratam e judeiam. Aleluia. Pare de desejar o mal no seu coração. Você não é juiz. O juiz é Deus. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem melhor para você. Deus tem melhor para a sua família, para a sua casa. Não barganhe, aleluia. Não troque o certo pelo errado. Aleluia. Ainda que tenha vantagens. Ainda que lhe ofereçam vantagens. Com maior certeza, a maior vantagem é um dia para o céu. Estar na presença do nosso Rei. Nessa noite, nós queremos clamar ao Todo-Poderoso, aquele Deus que Rabi falou, que tem poder no céu, mas tem poder na terra. Tudo é possível aquele que crê. Se creres, tu verás a glória de Deus. Oh, a palavra de Deus diz qual é o Pai, que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra, pedir um peixe, vai dar uma serpente. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celeste. E nessa noite nós estamos orando pela família. Família é o maior ministério. Mas o ministério não é a placa da sua igreja, não é o ciclo de oração, não é o coro que você canta, não é o conjunto de louvores da senhora. O maior ministério é a sua família, que adianta ganhar o mundo inteiro e a sua família ir para o inferno. Se Deus te levantou, tu é coluna, tu é a primeira, tu é a que está na brecha da intercessão, tu é a intercessora que Deus está dizendo: eu posso contar com você, você está disponível, eu posso usar a sua vida, eu posso confundir o inimigo através da sua oração. Eu vou fazer infinitamente mais do que pedirem ou do que pensar. Eu sou Deus, eu chamo as estrelas pelo nome, eu conheço deitar, eu conheço levantar, eu conheço a afronta, eu conheço o dia mal, mas eu sou Yeshua e a Machia, eu sou o leão, eu vou fugir dentro do problema e o falso leão vai correr, o falso leão vai bater em retirada. Nessa noite, Pai, nós queremos clamar o nome que está acima de todo nome, em prol dessa caixinha de pedidos. Aqui dentro foi depositado com muita fé pedidos de oração. Mulheres que chegaram aqui nesse ciclo de oração, nessa campanha, clamando: Yeshua, Jesus, me socorre. Jesus, tu és alfa e ômega, princípio e final. Jesus, tu é o meu socorro presente na angústia. Jesus, tu é o meu tudo. Tu és o amigo certo das horas incertas. Tu és o machado que esmia um sapenha. Tu és o lírio dos vales, a estrela da manhã. Tu és, Senhor, o meu sol da justiça. Vem brilhar em mim. Vem tirar as nuvens de escuridão. Vem tirar, Senhor, me tira do olho do furacão. Abre caminho no meio do mar. Repreende a tormenta. Repreende o vento ao contrário. Fecha a boca dos leões. Amarra os valentes. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos a respeito da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, da minha descendência, da minha parentela. Não deixe, Senhor, Satanás triunfar. Não deixe Satanás celebrar. Mas que ele seja envergonhado dentro da minha casa. Eu sou sal, Senhor, me ensina a salgar. Senhor, me ensina a salgar na medida certa. Porque sua comida pode ser saborosa, mas se botar sal demais, estraga e ninguém come. Assim como também, Senhor, se a comida não tiver sal, é insossa, perde o sabor. Pode ser até um filé mignon. Se não tiver sal, ninguém consegue comer. Me faz ser usada na medida certa. Me faz ser usada, aleluia, como tu queres. Importa que eu diminua e tu apareça, Jesus. Me faz, Senhor, testemunhar da tua bondade, do teu amor, do teu poder, do teu favor, da tua graça. Se manifesta em mim através de mim. Olha para a minha vida com teu olhar de misericórdia.
Senhor, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a transformar ambientes de incredulidade em palco de milagres. Ambiente de dor em ambiente de celebração. Ambiente de luto em ambiente de festa. Senhor, Tu és o único que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és, Senhor, nosso Pai, Senhor Santo. Tu és a estrela da manhã. Vem brilhar. Vem brilhar onde estiver escuro, Pai. Vem trazer calma onde tem guerra. Tira do nosso caminho os malfeitores, os ladrões, os perseguidores, os difamadores, os opositores de plantão, aqueles que desejam a nossa queda, aqueles que desejam o nosso mal. Remove com a Tua pá, limpa a nossa eira, vai limpando nessa noite, tira as pedras de tropeço do nosso caminho. Nós dependemos do céu, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Eu entrego em braço de oração cada pedido dessa caixinha. Eu entrego em braço de oração cada mulher que saiu da sua casa hoje depois de um dia de luta e de batalha para vir na Tua casa te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Jesus, porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor e Ele é o motivo da nossa alegria. E eu te peço, papai, ao terminar esse culto, acompanhe cada um até sua casa. E que ao chegar lá, sinta a Tua presença. Tu és o guarda de Israel. Tu não dorme nem domina. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidas. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você crê, diga amém. Aplauda.